Olá, Leão, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu espero que vocês estejam bem. Essa é uma leitura atemporal, boa sorte. Leão. A mensagem de hoje tem a ver com a parte da cabeça, né? Pensamentos. 5 de ouros. Já é a segunda vez que eu tento gravar a leitura de vocês, em todas as vezes que eu tentei. Na primeira vez que eu tentei gravar também saiu o 5 de ouros. Eu tô ouvindo dissonância cognitiva. Ok. Leão, por favor, Leão. Entendi já a mensagem de vocês. Hoje de manhã eu vi uma publicação que era uma frase que dizia assim: eu consigo saber muito de uma pessoa pela percepção que ela tem de mim. Eu consigo aprender, saber muito sobre quem uma pessoa é, sobre o ego de uma pessoa, enfim, pelo que ela acha que eu sou, pela percepção que ela tem de mim. Tem um tema com isso aqui, Leão, com o elemento ar, com a parte da cabeça, dos pensamentos ali, cérebro, enfim. É como se tivesse uma caixinha, vamos explicar de uma forma mais lúdica. É como se tivesse uma caixinha dentro da cabeça de vocês que tem uma etiqueta. Percepção dos outros em relação a mim. E isso é muito comum para Leão, né? O arquétipo de Leão é o arquétipo do Sol, da exposição, de chamar atenção, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. Leão sempre tá chamando atenção. Tanto o Dharma quanto o Karma de Leão. Chama atenção até quando não quer, né? Quando o Leão acerta, é muito elogiado. Quando o Leão erra, Leão também é jogado lá embaixo, né? E parece que essa caixinha da percepção dos outros em relação a mim, ela tá cheia. Muito cheia. Alguns leoninos aqui sentiram até peso na cabeça, uma sensação estranha. Tô ouvindo muito zumbido no ouvido. Região da cabeça, né? Sintomas da região da cabeça, é claro. Sempre façam ali os exames de vocês, as consultas de vocês médicas. Mas no sentido mais energético espiritual, eu sinto sim que tem uma carga muito grande que Leão foi absorvendo da percepção que os outros têm de Leão. E eu sinto que o tema da leitura de hoje, Leão, é exatamente esse. Você conseguir separar o teu corpo emocional, ou seja, a forma como você reage emocionalmente, a interpretação que alguém tem do que você é. Você conseguir separar ali o que é a percepção da pessoa e o que é você realmente ali, o que você realmente quer. Não quer apenas, mas essencialmente é, né? Como pessoa, como ser humano. Porque aqui eu vejo que vocês passaram por uma grande frustração por não entenderem por que algumas pessoas tinham uma percepção tão distorcida de você. Por você passar uma imagem que talvez você não gostaria de passar. Às vezes alguém que você ama muito tem ali uma opinião não tão benéfica de você, ou que você não gosta, pelo menos. E isso te machucava muito. Então é um exercício de desapego essa semana. Tem alguém também na sua energia, Leão, que não tá conseguindo demonstrar
amor por você. Pelo menos é assim que eu tô ouvindo. Não tá conseguindo expressar os verdadeiros sentimentos por você. Eu tô ouvindo com essa palavra, conseguindo. Não está conseguindo. Não é que a pessoa não quer, não é que ela não pode, é que ela não consegue. E a energia, essa energia dessa pessoa vem dessa energia sua, de meio que se perder no labirinto de 1000 percepções que as pessoas têm de você e não conseguir achar qual que é a sua percepção de você mesmo. Então, é como se você estivesse passando por um espelhamento aqui com alguém que tá te refletindo isso. Isso que você tá passando de não conseguir pescar a sua própria opinião de você mesmo nesse rio, com várias outras opiniões ali do externo, faz com que essa pessoa que é mais próxima de você não saiba, não consiga, é um bloqueio energético mesmo, demonstrar alguma coisa aqui. Não precisa ser amor romântico, tá? Amor no sentido geral. A sensação que dá, Leão, é que quando você interage com essa pessoa, você mesmo sente um bloqueio em você. Você não consegue explicar, mas você mesmo sente um bloqueio. E eu vejo que por muito tempo você culpou essa pessoa. Mas eu vou falar exatamente o que eu tô ouvindo aqui. O bloqueio que essa pessoa sente em relação a demonstrar sentimentos por você é equivalente ao bloqueio interno que você tem de se reconhecer no meio da multidão, no meio do mar de opiniões. Quanto mais você consegue separar a percepção que os outros têm de você do que você realmente é, por essência, não só essa pessoa aqui, mas mais as pessoas no geral conseguem demonstrar verdade pra você. Não vou nem falar sentimentos, porque aí já entra no romance e fica muito nichado, né? É isso que eu tô ouvindo. Pode não fazer sentido agora, mas é algo que eu confio, porque tá vindo aqui da minha espiritualidade. E você sente isso, você sente que quanto mais desconectado você tá de você mesmo, por abrir muito as portas para a opinião dos outros, mais distante fica um sentimento de alguém. Você sabe que aquela pessoa te ama, por exemplo. Aquela pessoa tá lá por você, mas você sente que a relação esfria. Pode ser em qualquer relação isso aqui, eles estão me falando. Relação familiar, amizade, romance. Eu ouvi bem especificamente namoro também aqui pra alguém. E eles também pedem pra eu corrigir aqui. Quando eu falo abrir as portas para a opinião que os outros têm de você, não é num sentido muito banal. Assim, é a opinião que a pessoa tem sobre o que eu tô vestindo, sobre uma bobagem que eu falo, uma coisa assim, uma conversa de fila de padaria. Não, não é isso. Pode ser em alguma instância, mas na maioria aqui eu sinto que é opinião sobre a forma que você reaciona, reage. E eu tô falando isso e eu senti muito agora o plexo solar, que fala exatamente sobre o agir, né? Porque os leoninos que chegaram até aqui saíram de um padrão vibratório energético de agradar muito ao outro para conseguir ocupar um lugar no recinto, no grupo. Só que acabou não agradando ninguém. É isso que eu tô ouvindo. Muito canalizada a sua leitura, Leo. E é uma transição meio árdua, né? Algum leonino aqui tem muito Áries no mapa também. Ou Áries no geral no mapa.
Como que eu pertenço sem precisar falar o que o outro quer ouvir? Ou o que eu acho que o outro quer ouvir? É eu saber achar ali resgate, conforto, casa na minha própria essência. Sem precisar contar com a reação do outro, que pode ser uma reação muito egóica. Então essa é a mensagem, Leão. Eles falam que para você focar nessa semana, em você conseguir separar o teu corpo emocional, o corpo de dor ali, emocional, da percepção que o outro tem de você. Mesmo que seja uma pessoa que você ame muito, nesse momento aqui, eu sinto que a percepção que essa pessoa tem de você, nesse momento, fala muito mais sobre ela do que sobre você. E pode estar invertido também. Com certeza tá invertido. Tem os dois aqui. Tanto a percepção que alguém tem de você fala mais sobre ela do que sobre você nesse caso, quanto a percepção que você tem do outro tá falando muito mais sobre você do que do outro. Isso é uma lei universal, né? Mas aqui nessa leitura, eu sinto que tá bem marcado. Porque aqui eu tô falando com leoninos que estão num relacionamento com alguém, de novo, seja romance, seja familiar, é uma pessoa que tem significância na sua vida, ou seja, ela tem poder de influência na forma como você se vê. Ela molda ali os seus hábitos inconscientemente e vice-versa. De você começar a falar como ela, se vestir parecido, fazer coisas parecidas naturalmente quando você se relaciona com alguém. Então esse é o poder de influência o qual me refiro. E nesse momento aqui, parece que essa pessoa, ela tá projetando inseguranças dela em você, e eu também vejo você projetando algumas inseguranças nela, sem perceber. E é para isso que serve essa leitura também, para trazer a consciência aqui. Então pode ser, Leão, que o fato dessa pessoa não estar conseguindo expressar muitos sentimentos para você aqui nesse momento, seja porque você não tá conseguindo ouvir com muita nitidez a sua própria voz interna, a sua centelha divina, o seu eu maior, o seu espírito, o que quer que você chame, tá? A sua intuição. Eu vejo que não é que você não tem acesso a essa frequência. Eu vejo que por algum motivo você escolheu ignorá-la. Talvez ignorar um sentimento, fingir que ele não tá ali pra talvez ele ir embora. Enfim. Ou seja, quanto mais você dá voz a essa intuição, por consequência que mais as pessoas ao redor se sentem mais à vontade de expressar a verdade para você. O que isso significa em termos práticos, por favor? Aqui eles falam, tenha consciência de que essa verdade pode ser dolorosa. Tenha consciência de que essa verdade pode ser dolorosa. Mas ainda assim é uma verdade. Acontece, Leon, que eu sinto que você tá num período de transição aqui de relacionamento mesmo. De um grupo de pessoas para outro, de amigos anteriores para novos amigos, de um relacionamento amoroso para outro, ou para procurar outro. Eu sinto um período de transição na sua leitura. E acontece que nesse passado, com esse grupo anterior, esse relacionamento anterior,
parece que eram pessoas que tentavam moldar a forma como você percebia elas. Era uma coisa meio falsa até. Ou seja, parecia tudo muito bonito ali na prática, te tratavam bem, eram pessoas consideradas solícitas, educadas, seguindo o politicamente correto, ou seja, a relação ali por fora, no superficial, parecia uma relação perfeita. Mas no energético, tinha falsidade, e por falsidade eu não tô falando apenas de intriga, essas coisas mais óbvias, sabe? E sim falsidade ali não seguir a essência, não seguir o caminho de alma, tinha a falsidade dessas pessoas para com elas mesmas, de não reconhecer quem elas realmente são, enfim. Portanto, eram falsas com você também, porque se enganavam, te enganavam também. Não sinto que era muito numa maldade, assim, é mais uma coisa de inconsciência, de não estar desperto, digamos assim. E eu vejo que você saiu disso, é que você encerrou algum relacionamento, vários, amizades, enfim, no geral, e você tá indo para outra frequência. E essa frequência, ela tá te exigindo um nível de honestidade que você não tá acostumado. E eu já vou colocar um adendo aqui, eu não tô falando que vocês são desonestos. Eles falam para você assistir essa leitura com uma coisa, um olhar mais amplo, não é desonestidade no sentido pilantragem. Todos nós temos níveis de desonestidade, né? De inconsciência, sempre. Todos nós. Tem a pessoa que você considera mais iluminada, mais espiritualizada, tem inconsciências ali, tem desonestidades internas. E tá tudo bem, é natural. Só que não tá tudo bem quando chega num nível onde você se prejudica muito e, por consequência, acaba prejudicando muito o outro, né? Aqui eu vejo, Leão, que seja num relacionamento do passado que agora tá sendo retomado ou num novo relacionamento que você vai iniciar com alguém aqui, tá te exigindo um novo nível de honestidade. E isso não significa que você era desonesto antes. Não vamos pegar essa energia de um lugar de autoculpa. De um lugar de definição, sabe? Chegará um momento onde eu vou atingir o ápice da honestidade e não tem mais evolução. Não. Que é uma escadinha que a gente tá sempre subindo, né? Mas às vezes a gente pausa, senta ali na escadinha, faz um lanche, tá tudo certo. E esse novo nível de honestidade que esse relacionamento exige, tá? Eu sinto que aqui não é mais uma questão de escolha, é algo assim de destino mesmo, exige esse novo nível de honestidade, vai exigir vulnerabilidade. Porque se não tiver isso, não há possibilidade de você receber maior expressão de afeto genuíno e verdadeiro. É uma equivalência aqui. Quanto mais você está disposto a abrir-se e a ser vulnerável e a dar amor, mais você recebe de uma forma ou de outra. Pode não ser da forma que você esperava, com a pessoa que você esperava, no lugar que o seu ego queria, mas chega de uma forma ou de outra. É a lei do universo. Tudo que vai, volta, tá? Exige nesse momento um nível de abertura, de honestidade maior do que o que você estava acostumado. E aí pega em algumas feridas aqui. Uma delas sendo aquela caixinha lá na cabeça, aquela caixinha de percepções que as pessoas têm de mim, versus o que eu realmente tenho de percepção própria. E aí, nesse momento, eles falam, ao invés de você tentar apontar dedos aqui, porque é algo que pode acontecer, essa pessoa me faz me sentir mal, esse lugar é ruim, essa pessoa não presta, essa pessoa é fria. Ao invés de você apontar dedos, você utilizar isso como uma dica, como dicas, como um espelho. O que em mim me conecta a esse lugar que, uma vez que eu trabalho dentro de mim, eu já não
me sinto preso aqui? O que em mim me irrita nessa pessoa? Que eu digo que é a pessoa, mas tem algo em mim? E aí não é pra dizer que realmente não existem lugares ruins ou pessoas ruins que fazem mal, pessoas maquiavélicas, não é pra dizer que não existe isso. Mas que não há benefício pra você apontar dedos, mesmo que tenha fundamento ali. Realmente é um lugar ruim, realmente é uma pessoa maldosa, realmente. Mas não há benefício pra você colocar a sua energia naquilo que não vai te alinhar mais. Você percebe que é só alimentando drama. Eu reconheço aquilo, vejo se tem algo daquilo dentro de mim que eu preciso trabalhar. Se tiver, eu continuo meu trabalho ali em outro lugar. Ou no mesmo lugar, se a pessoa estiver disposta também a me acompanhar, né? Vou pegar o tarô. O que chega para Leão essa semana, por favor? Já caiu aqui na mesa o As de Paus. O que chega para Leão? 4 de Paus, Leão, Morte. Leão conseguiu manejar e aprimorar a arte de saber o que não quer, né? Leão fez um trabalho de intuição muito bonito. Eu já sei o que eu não quero, eu já sei o que eu não gosto, e eu já sei também que criticar isso não ajuda, só alimenta e cresce, né? Tudo que eu ponho muita energia cresce, já que eu não gosto disso, que eu não quero isso, e não há problema separar ali. Eu já sei o que eu gosto. Não, eu já sei o que eu não gosto agora. Leão tá no processo de aprender, talvez, a nutrir o que gosta. Eu acho que vocês estão com um crush em alguém, né, Leão? Ou um crush em alguém, ou de olho em alguma coisa muito bonita que vocês querem comprar, ou então um sonho novo, almejando uma vaga, um aumento. Tem uma coisa que tem essa energia de pedestal. Essa coisa, essa pessoa está num pedestal para Leão. Leão está endeusando algo, endeusando uma vida nova, endeusando uma pessoa. Eu quero ser mãe, eu quero ser pai, alguma coisa assim tá acontecendo para vocês. Só que esse pedestal tá longe e Leão tá tentando entender como chegar até lá, para tornar as coisas mais palpáveis, né? Eu não quero que isso fique num pedestal, eu quero que fique do meu lado aqui. Se for uma pessoa, como que eu conquisto essa pessoa? Como que eu chego nessa pessoa? Como que eu começo? O que eu começo a fazer, talvez se não for uma pessoa, para alcançar essa vida que eu quero, essa rotina, esse emprego, esse concurso? Eu sei que eu tenho que estudar, por exemplo, mas tem aquela sensação estranha de começo, sabe? Nunca caminhei por essa trilha. Eu tô indo, tô andando, tô sentando aqui pra estudar, até converso com a pessoa, mas é uma coisa meio estranha. É uma sensação de, meu Deus, eu não tenho controle das coisas e isso tá me aterrorizando.
e eu não quero perder oportunidades aqui. Talvez essa situação aqui no passado te dava um gatilho de, eu não quero ser bobo, não quero ser visto querendo, porque eu não quero ser visto na falta. Se eu quero é porque eu não tenho, e ser visto na falta ali no desejo é meio humilhante, me torna vulnerável. E com esse imperador aqui, eles pedem pra falar que se você tem um desejo muito convicto de algo, se você sente uma conexão muito forte com alguém, se você tem um desejo muito convicto de algo, que isso não é meramente leão. Aqui, pelo menos no seu jogo, não tô vendo como algo ilusório, um desejo muito egóico, aquela coisa do eu quero pra caber, eu quero pra pertencer, eu quero porque todo mundo tá querendo. Não, é uma coisa que você consegue ficar em paz sem ter. Mas seria ótimo se pudesse somar. Eu não preciso disso. Mas eu gostaria. Eu não preciso dessa pessoa, eu tenho uma independência. Mas seria ótimo compartilhar a vida com alguém assim, eu admiro. Tá vendo? Ó, cavaleiro aqui, ó. Tudo isso. E eu sinto que essa coisa do eu não preciso, mas eu quero, não é uma ilusão. Não é um sonho juvenil. É uma memória, Leo. É uma memória de uma linha do tempo onde você já tem isso. Eu acho que você precisava ouvir algo assim, pra confirmar uma convicção que você tem. Se aquilo se sente como casa, é uma memória. Você já tem aquilo. Mas eu até dei uma hesitada pra falar tem, porque não é como posse. Aqui com a força invertida também. É como ressonância. Você já ressoa nessa frequência. Você já pode ressoar nessa frequência. Ok, eu tô vendo uma pessoa aqui na sua energia. De quem estamos falando aqui, por favor? Pra Leão, de quem estamos falando? Rei de espadas, 3 de ouros. Lembra da energia de ar que a gente falou lá no começo, agora o rei de espadas. O que mais sobre essa pessoa? O sol. O que mais? Leão tá fazendo as pazes aqui com... Como que eu vou falar isso? Pra não parecer muito... Eu não quero que pareça muito meloso, muito romantizado, porque não é. Mas talvez a forma como é colocada soe como tal. E de novo a gente entra na energia de o que eu realmente sei como essência e a percepção que o outro vai ter da minha leitura, que é a energia de vocês. Então eu vou confiar aqui. Eu acho que Leão vai começar a fazer as pazes com as estranhezas de si mesmo. E entender que talvez não eram nem características estranhas que você tinha, mas que foram ditas como estranhas porque talvez não são tão convencionais. Ou não é nem porque não são tão convencionais, mas porque vem aqui de uma geração, de várias gerações de pessoas que ofuscaram características únicas próprias por medo de rechaço, de
de exclusão, mas eram outros tempos, eu tô ouvindo. E agora eu vejo Leão fazendo as pazes com as próprias estranhezas e percebendo que não é nem estranheza, e sim apenas características naturais suas. E aqui na sua energia, eu sinto uma pessoa que, de novo, quanto mais você faz as pazes com a sua própria percepção de si mesmo, mais essa pessoa sente a abertura de se abrir com você. Quando você alimenta a sua autenticidade, você dá permissão inconsciente para o outro ser autêntico também. Como quando a gente vê alguém que a gente admira muito exercendo ali a sua autenticidade, fazendo algum tipo de arte, de trabalho, e aquilo nos inspira a fazer algo também, é um efeito em dominó. E eu sinto que tem esse tipo de conexão aqui com alguém. Fala mais desse Rei de Espadas. Peraí. Rei de Espadas, por favor. De novo, 5 de ouros. O que é esse 5 de paus aqui? 5 de ouros. Eu clarifiquei o 5 de paus, veio o 5 de ouros. Aí eu peguei outro deck, veio o 5 de ouros de novo. Número 5 aqui bem forte, número da mudança, da família também. Eu acho que você deve ter algum tipo de excentricidade, né? Na sua família você deve ser o mais diferentão, o que quer que isso seja. Olha lá, 8 de espadas. O que isso quer dizer em termos práticos para Leão? Por favor. Sacerdotisa. Rei de paus. Leão, acho que a mensagem tá repetindo. Aqui eu sinto que tem uma conexão com alguém. E que quanto mais você se abre para suas excentricidades, estranhezas, aquilo que você foi condicionado a mascarar para dar lugar pro outro, pro ego do outro, que não ajuda nem ele nem você a alimentar ego tóxico aqui. Quanto mais você se distancia disso, quanto mais você consegue ocupar espaços e estar com pessoas apesar delas terem uma opinião contrária a você, mais você se aproxima a alguém que expressa verdade para você, sentimentos verdadeiros. A união se fortalece. Pode parecer que não tem conexão, mas tem, tá? Porque parece que Leão tinha muito essa lógica de se esse lugar não é bom, me faz sentir mal, eu vou embora. Se esse grupo de pessoas não é bom, eu vou embora. E ótimo, a gente tem mesmo que se distanciar daquilo que obviamente não nos faz bem. Mas parece que chegou num ponto onde Leão aflorou tanto a intuição e a sensibilidade que isso estava acontecendo em muitos lugares, com muitos grupos de pessoas. E chegou num ponto onde Leão quis ficar meio eremita, né? Meio sacerdotisa ali, sentadinho no templo. E não dá, né? A gente tem que viver a vida ali. Movimento, a vida é movimento. E o desafio desse mês aqui é esse. Leão, saiba ocupar lugares, mesmo que esses lugares estejam hostis. Não sinta uma energia hostil, trevosa. Não sinta uma energia de torre, tá? É uma energia de 5 de paus. Lugares onde terão pessoas ali que têm intrigas, têm picuinha, têm consciência, enfim. Mas tem um propósito de você estar ali de repente. E você se aterrar aqui na sua própria essência fortalece. É como se o seu espiritual estivesse te colocando em lugares, em grupos ali onde tem muito contraste também, para fortalecer aqui o outro lado, né? A luz. A gente vive num mundo dual, né? Então aqui não tem muito pra onde fugir também.
Eu vejo um leonino que entendeu aqui as regras do jogo, digamos assim. Não é sobre eu me isolar aqui para sempre, em todos os momentos. É claro que existem momentos e momentos e exceções onde você tem que sim se preservar. Mas se eu for me preservar sempre, eu vou me preservar até das coisas boas. E não vivo, e não conquisto, não manifesto e tudo mais. Leão tá entendendo as regras do jogo. Eu entendo que o mundo não é um morango, mas eu tô aqui, eu não vou embora. Esse é meu lugar, eu também sou filho de Deus, né? Também tenho lugar ao sol. E eu vou me fazer grande e vou me fazer uma pessoa iluminada, o que quer que seja isso pra você, mesmo se for ali no fundo do poço, mesmo se for nas ruínas, se é aqui que eu estou, é aqui que o show vai acontecer. Eu vejo uma coisa assim. E quanto mais você ocupa o seu próprio lugar em meio ao que seria visto como um sinal de ok, Leão, sai daí, que eu não vejo que é isso nesse caso, mais você abre caminhos para alguém se expressar verdadeiramente para você. É isso que eu tô ouvindo direto. Muito fortalecida a sua energia masculina aqui. Muito fortalecida. Energia até de teimosia. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Porque eu sinto que eu não concluí meu propósito aqui. Aqui não é sobre eu ir para um lugar onde eu vou ser 100% aceito e o lugar é perfeito. Não. É sobre eu conseguir aqui construir, colocar o meu guarda-sol aqui nesse lugarzinho da praia. Tá vendo aqui nesse 5 de paus? Tem esses senhores aqui meio que discutindo. E me chamou a atenção esse senhor aqui no fundo, não sei se tá focando. Ele tá segurando o cajado, mas eu olhei de relance e parece o tronco da árvore. O tronco tá aqui, né? Mas o cajado dele parece o próprio tronco da árvore. E a árvore traz sombra, traz tranquilidade, né? É como se no meio do caos aqui, ó, das cinzas, das sombras e das intrigas, Leão tivesse ali, ok. Não tenho possibilidade de sair daqui agora, vou enfrentar isso aqui. Não as pessoas, mas o gatilho que elas me dão. Entendeu? Porque esse gatilho que elas me dão fortalecem a minha verdade. Quanto mais contraste eu tenho aqui, mais eu consigo reconhecer quem eu realmente sou. Se eu não tivesse esse contraste, talvez eu não ia conseguir. E faz parte do seu destino aqui, Leão. Muitos leoninos tiveram até essa coisa existencial, crise existencial, sabe? Porque que, poxa, tô fazendo tudo certo, tô fazendo o meu melhor ali. Parece que só acontece coisa ruim, só tem intriga, só tem picuinha. Parece que estava no seu destino mesmo você viver certos contrastes. Se você não vivenciasse certos períodos de sombra, você não ia conseguir desfrutar com tamanha intensidade esse período de luz que vai chegar na sua vida. Uma coisa de destino mesmo. De você não entender por que as coisas são do jeito que são, apesar dos seus esforços ali de tentar controlar. Eu sinto que por muito tempo você também ficou no caminho do meio, sabe? Se eu preciso viver esses contrastes de dor, sofrimento, não tô vendo num nível muito trágico aqui não. Eu vejo não querendo colocar nível a dor, porque isso é ridículo, né? Colocar nível de dor. Dor é dor, sofrimento é sofrimento. Mas no sentido mais senso comum, assim, eu não vejo que foi uma coisa assim, muito torre, né? Casa caiu, meu Deus, compra as montanhas. Não. Eu vejo aqui mais uma coisa de brigas, discussões mesmo, verbal, senso de autoestima muito baixo, baixa autoestima, inveja, falsidade, manipulação emocional, esse tipo de coisa. Que também é muito grave, mas acho que deu pra entender.
E Leão passou por um período do meio, assim, onde pensou, se eu preciso, por destino, digamos assim, passar por isso aqui para experienciar o lado luz, eu prefiro ficar aqui no meio. Eu não quero mais lado luz, não quero mais sentir com tanta profundidade as coisas boas, porque se para eu sentir com profundidade as coisas boas eu tenho que sentir com profundidade as coisas ruins, eu prefiro não sentir nada aqui, ficar no meio, ficar sentadinho na escada da evolução aqui, ficar comendo meu lanchinho e ficando em paz. E eu acho que foi nesse caminho do meio que você achou um equilíbrio. Eu não preciso passar por guerras e migrações para entender que casa é necessário, aconchego é necessário, energia de touro aqui de Vênus, que descanso é necessário, que nutrição é necessário, que aterramento é necessário. Leão, parte do seu destino aqui já foi traçado por destino. Agora você chegou num ponto onde você pode desfrutar do seu Dharma, pelo menos nesse momento aqui. Eu sinto de te falar isso, parte do seu destino já foi traçado. De você, essa coisa de você ter ficado um período de questionamento, né? Por que as coisas foram como foram? Que culpa eu tive nisso? O que eu posso fazer para não se repetir? Não vai se repetir porque era destinado. Já foi. Eu sinto que a partir de agora, o que vem acontecer nos próximos capítulos ali da sua vida é Dharma, coisa boa. É a sensação de pior do que tá não fica. Tipo isso. Uma sensação de amadurecimento mesmo, de sabedoria que vem com a idade. Eu não sinto que eu tô falando com pessoas muito novas. Se você for uma pessoa muito nova, aqui eu sinto que a sua alma já é bem velha. Você tem muita sabedoria já. Porque normalmente esse tipo de energia se conquista com a idade, né? Com a experiência de você ter que lidar com o envelhecimento do corpo, que não é fácil, e ter que lidar com mortes, e enfim, e lutos. É uma coisa que vem assim da experiência. Por isso que eu digo que se você for uma pessoa muito nova, meu Deus, a sua alma é muito velha. Isso é certeza. Porque aqui é como se Leão tivesse chegado num nível de sabedoria no sentido de quem sou eu para questionar a forma como o universo funciona? E eu falo isso e me dá até um arrepio. Quem sou eu para tentar entender a dualidade suprema das coisas? A tal da equivalência de para existir sombra tem que ter luz e vice-versa. Quem sou eu para tentar fazer sentido disso? E é como se o seu cérebro também não aguentasse mais isso. Tem muita energia estancada na cabeça, muita energia não liberada. E eu sinto que esse período que você vai passar nos seus próximos 6 meses, pra te falar a verdade, eu tô vendo 1 ano e 6 meses também. Esse período, Leão, vai ser um período de liberação. Leão se permitindo experienciar o Dharma. Eu não preciso entender o porquê que as coisas são como são agora. Eu preciso de casa, eu preciso de conforto. E talvez casa não seja um lugar, seja uma pessoa. E talvez essa pessoa seja eu, mas também não precisa ser só eu. Pode ser alguém junto comigo. Quem que disse que o caminho ali da evolução, da iluminação, um caminho solitário, solidão é uma ilusão, né? A gente nunca tá sozinho. A gente pode se sentir sozinho, mas a gente não tá sozinho, né? Enfim, deixem aí a opinião de vocês sobre esse tema. É Leão focando mais no prático, no meu corpo. O que me deixa bem? Né? Eu posso estar aqui no quinto dos infernos, eu posso estar nos destroços. Mas o que me deixa bem? Se eu não consigo sair disso aqui agora, por quaisquer que sejam os motivos, o que eu posso fazer agora para me sentir minimamente bem e melhor aqui? Né? É aquela pessoa que transforma o lixo no luxo.
Leão tem esse dom, né, de enfeitar as coisas. E é muito importante, não é banal, não é inútil. Leão descobriu uma peça-chave do funcionamento de uma engrenagem muito grande que é a vida, que é o conforto. O conforto é necessário. Leão está procurando conforto. E Leão acha conforto. Por que Leão acha conforto? Porque Leão começa a se dar conforto nas pequenas coisas. A forma como isso pode se traduzir na vida prática de vocês é: poxa, talvez eu não gostaria de estar morando nessa casa, exemplo. Mas já que é a casa que eu tenho, eu vou colocar um quadro na parede para ficar mais bonito. Não sei, vou fazer um mural, um cantinho da oração, com os meus guias, meus santos, o que quer que seja para você. Não tô com a quantidade de dinheiro que eu queria, tá? Mas o que me deixaria bem agora? Com o dinheiro que eu tenho? Entende? Eu sei que pode parecer ilusório isso, meio fantasioso, talvez até seja. Mas é o que vai ajudar, Leão, porque a fantasia também tem um propósito. Ela não deve ser negada. Essas pequenas coisas que você vai fazendo por você aqui, pelo seu conforto, elas começam a te dar discernimento daquilo que realmente é seu e daquilo que é a percepção que o outro tem de você. E já não te machuca mais a percepção que o outro tem de você, porque você sabe que é dele. E o que é dele, ele cuida. Não você. E isso te aproxima de alguém no energético. Por quê? Porque você também libera dessa pessoa a carga de ter que te dizer quem você é. Você libera dessa pessoa a carga de te fazer feliz, porque você tá se fazendo aqui. Com o que o outro te deu também. Mas o outro, não uma única pessoa que meu ego acha que é a única da minha vida, mas com a soma do todo, de todas as pessoas que já passaram pela minha vida, elas são honradas pelo que eu faço, pelo que eu expresso. E isso libera esse outro da carga de me fazer feliz, da carga de me dizer quem eu sou. Ele já diz, sem precisar ser o que eu quero, e sim o que eu preciso. É Leão aprendendo a voltar a viver em comunidade. Uma comunidade imperfeita, mas perfeita por ser imperfeita. Aqui. Quais as futuras ações dessa pessoa aqui para o signo de Leão, por favor? Quais as futuras ações dessa pessoa para o signo de Leão? Existe um reconhecimento aqui que essa pessoa vai ter de o quão único você é. Eu tô ouvindo isso. Existe um reconhecimento da sua energia por essa pessoa, porque até então essa pessoa te via como gatilho de algumas inseguranças dela. Leão é tão bonito, me dá gatilho nisso. Vamos dar esse exemplo mais bobo. Leão me irrita, Leão me dá gatilho nisso, Leão me dá gatilho naquilo. E do seu lado também, você não via o outro, você viu o que o outro te fazia sentir. Você viu o gatilho de uma insegurança sua que o outro dava. Agora você vai ver o outro como ele é, na essência. E essa, por consequência, a pessoa também. Sabe aquilo que a gente faz, que a gente fala do outro? Nossa, essa cor lembra tanto fulano. Esse tipo de objeto lembra tanto fulano, esse filme é a cara de fulano. É uma coisa assim que você não consegue explicar, mas que tem a essência da pessoa. Você lembra da pessoa? Esses próximos dias, no energético, alguém vai ter essa sensação muito marcada. Esse é Leão. Para além do que eu acho que Leão é. Para além do que Leão me faz sentir.
para além das projeções que eu faço em relação a Leão. É assim que Leão é. E você também vai ter essa realização sobre alguém. Mesmo que algumas dessas características da pessoa não te agradem, e vice-versa. É aquela coisa, eu te amo mesmo com aquilo em você que talvez eu não goste tanto. Que talvez me irrita, mas eu continuo te amando. Entendeu? E isso te dá uma segurança. Poxa, eu posso ser amado naquilo que eu considero defeito. Eu posso ser amado na minha estranheza. Eu não preciso me amar primeiro para ser digno de amor, né? O amor tá sempre aqui. Não vamos cair nessa ilusão de que eu tenho que estar num estágio de perfeição de amor próprio para conseguir ser amado. Não, a gente é vulnerável, nós somos seres humanos, né? Que mais? Essa energia, tá, Leão? De alguém que vai começar a pensar bastante sobre você. E é uma pessoa que tem essa dificuldade de expressar mesmo, que nem a gente estava falando, mas em equivalência à importância e à atenção que você dava à sua própria essência. Como agora você está dando mais importância ao que você realmente é por essência e não à percepção que os outros têm de você, essa pessoa também começa a ir em direção a você, vamos colocar dessa forma, e não mais ficar ali só no observando, sabe? Para cada um isso vai ser traduzido de uma forma, é claro. Mas aqui tem sim alguém que tinha você como uma incógnita. Poxa, Leão é essa pessoa que me faz sentir muitas coisas, me deixa confuso, confusa. Por quê? Porque Leão não tinha achado uma âncora, esse valete de pausa aqui, do que realmente é, do que realmente gosta. E agora que Leão tá nesse caminho, essa pessoa também entra nesse caminho de reconhecer aquilo que você faz por você mesmo. É um egoísmo bom, um egoísmo saudável aqui, que também inspira essa pessoa a cuidar mais dela mesma. Então ela tem a sensação de que ela tá evoluindo perto de você. E eu espero que vice-versa, né? A energia que você me traz aqui nessa leitura, Leão, uma energia até meio juvenil, mas no sentido bom, tá? Não é no sentido imaturo. Como a gente falou, eu vejo muita maturidade aqui do seu lado. Mas vocês já viram criança fazendo algum tipo de arte, assim? Criança pintando, com tinta mesmo. Elas ficam tão focadas naquilo que elas estão fazendo. Elas ficam tão hipnotizadas, tão vidradas. Eu vejo você assim, nessa energia em relação a alguma coisa. Para cada um vai ser uma coisa, né? Me falem aí nos comentários o que vocês estão fazendo que deixam vocês com essa sensação de flow, de fluxo. Poxa, quando eu sento para estudar, eu fico ali vidrado. Quando eu tô assistindo um filme, quando eu tô fazendo crochê, não sei. Essa energia que você nutre, por mais que ninguém esteja olhando, muda a forma como alguém te percebe. E é uma forma que você vai gostar. Uma forma de admiração, não uma mera opinião rasa, é uma admiração. Você tá mudando a forma como as pessoas te percebem, porque você já não tá mais fazendo as coisas para mudar a percepção delas.